Pode ser, meus irmãos, tudo bem com vocês? Foi me dada a missão para estar falando de um dos libertadores de Israel, né, que foi Gideão. Eu estive orando no final da semana passada e durante essa semana toda para que Deus viesse me usar, iluminar no momento que eu estivesse lendo a palavra dele. E Deus falou muito e me ensinou muito a respeito de Gideão. Eu tirei alguns pontos muito importantes que eu gostaria de estar passando para os irmãos. Logo no capítulo 6 de Juízes, bem no início da história, onde Deus escolhe Gideão para ser um dos juízes, né, que iria libertar o povo de Israel da escravidão das mãos dos medianitas. Logo no primeiro versículo do capítulo 6 fala que o povo de Israel pecou contra Deus mais uma vez, né? E isso acarretou o quê? Que Deus viesse abandonar o povo de Israel, afastar dele, melhor dizendo, fazendo com que os medianitas começassem a ultrajar, a escravizar o povo de Israel. Mais uma vez, o povo de Israel vira as costas para Deus. Mais uma vez, eles se tornam escravos de uma outra nação. E o povo de Israel, vendo o que tinham feito, se arrepende. Logo no capítulo 6 continua a história e o povo de Israel começa a clamar por socorro, né? E Deus ouve o povo de Israel, né? Como sempre, né? Mesmo o povo de Israel virando as costas, mais uma vez, eles se humilham diante de Deus e Deus os ouve, né? E acaba escolhendo Gideão. Um ponto interessante quando Deus escolhe Gideão é a total dependência. Ele se vê como um dos pequenos da tribo de Israel, mas Deus o vê como forte, corajoso, né? E escolhe para que ele se tornasse juiz e o libertador do povo de Israel das mãos dos medianitas. Tem 4 pontos, meus irmãos, que eu gostaria de relatar para vocês, que o Espírito Santo de Deus foi colocando no meu coração. Logo no capítulo 6, quando Gideão tem a convicção que é Deus mesmo que está falando com ele, Deus dá uma missão. A primeira missão de Deus para Gideão foi que ele destruísse, né, o deus Baal e a deusa Azerá, né? E ele faz isso, lembrando que todas as vezes que o povo de Israel ele pecava com os deuses das outras nações, fazendo com que Deus os abandonasse ou Deus ficasse triste e entregasse para que eles fossem escravos de outras nações. Então Deus dá uma missão para Gideão. Gideão vai e destrói o deus Baal e a deusa Azerá. E ele obedece e faz. Logo no capítulo 7 a gente vê as mãos de Deus, né? As mãos de Deus sobre o povo de Israel. Gideão escolhe o povo para ir lutar, mas Deus fala assim: ó, esse tanto de pessoa que está aí, vocês vão pensar que a glória é para vocês, né? Então tem muita gente, Gideão, né? E não vai ser esse tanto de povo que vai libertar. Eu que vou libertar o povo de Israel. E Deus começa uma série de provas com Gideão, né? Vocês já conhecem a história que Gideão mais 300 homens foi que destruiu o povo, os medianitas. E o que acontece é algo interessante. Os israelitas, os 300 de Gideão, não ousaram nem um momento pegar na espada. Ou seja, a destruição, a libertação foi totalmente de Deus, né? Deus ele usa meios para mostrar a glória dele, e eu vejo uma grande semelhança quando Faraó, com seu coração endurecido, tentando de tudo não libertar o povo de Israel, mas Deus endureceu o coração de Faraó para que mostrasse a glória dele. E da mesma forma foi agora com Gideão. 300 homens tementes a Deus, escolhidos por Deus, livraram e destruíram os medianitas. O ponto de dependência foi falado. Tem um outro ponto também
que é o terceiro ponto. O primeiro ponto foi a dependência total de Deus, né? O segundo ponto, Deus pede para Gideão destruir aquilo que o afasta, né? Que o afasta do povo de Israel, que são os ídolos. O terceiro ponto, deixa eu ler aqui, a colinha, né? Que Deus mostra a sua soberania para o povo de Israel, né? Ele destruindo os povos medianitas. E o quarto ponto, meus irmãos, que é a hora que chega o êxtase da palavra, que logo no capítulo 8, Gideão, depois de ter toda a vitória, ter destruído os reis e os príncipes dos medianitas, ele pede para que os 300 que guerravam com ele pegasse todos os artifícios de ouro, os enfeites, e mais uma vez Gideão peca contra Deus, né? O que Gideão fez? Mais uma vez não, Gideão peca contra Deus. Outrora Gideão destruiu os ídolos, aqueles ídolos que afastavam Deus, né, de Israel. E dessa vez o que ele fez? Construiu um ídolo, né? Colocou um ídolo para que o povo de Israel viesse adorar. E no versículo fala que o povo de Israel abandonou a Deus e começou a adorar o ídolo que foi feito pelas mãos de Gideão. Irmãos, o que eu aprendo com essa palavra? No decorrer da nossa vida, a gente sabe, né, que a gente vai passar por grandes provações, grandes batalhas, né? E tá uma grande diferença. Essas batalhas vocês vão lutar com as suas próprias mãos ou vai confiar totalmente na dependência de Deus? Deus, ele tira de nós aquilo que o afasta, sabe? E muitas vezes a gente quer trazer aquilo de volta, sabe? Deus, ele nos liberta do pecado, nos livra das amarras quando nós nos arrependemos, quando nós fomos encontrados, quando nós fomos libertos e limpos pelo sangue dele, e a gente volta para aquelas mesmas práticas, né? Deus nos vê como filhos, Deus, ele nos vê como escolhido, e o nosso coração sempre obstinado a fazer as coisas que não agradam. Meus irmãos, eu refleti muito e comecei a analisar a minha vida, quantas vezes eu dependi e prometi: Senhor, eu vou lutar, o Senhor está pedindo para que eu lute essa guerra, eu vou lutar e eu vou tirar aquilo que afasta de Ti. Eu me recordo que um tempo eu fiz um propósito, né, com Deus. Eu fiz assim: Senhor, eu quero que o Senhor me use para a glória do Teu nome. Eu vou ficar um tempo aí sem televisão, sem celular, né? E eu quero mergulhar totalmente na Tua presença, sabe? Eu vou jejuar durante um mês e eu quero ser usado da mesma forma que os grandes homens da Bíblia foram usados, né? Naquele momento, o ídolo que eu deveria destruir eram as coisas que me prendiam, as coisas que me tiravam da presença de Deus, né? As coisas que eram prioridades na minha vida e eu não tinha a convicção nem a coragem de falar assim: não, é muito melhor estar sentado aqui vendo um filme ou mexendo no celular, jogando videogame, que tá lendo, tá me consagrando, né? Então naquele momento eu reconheci o que eu fiz. Eu fiquei um mês em jejum, um mês lendo a Bíblia o tempo todo, não importava o tempo ou a hora que eu chegasse em casa. Eu poderia chegar em casa 1h da manhã e eu teria que acordar às 6, mas eu ia fazer o meu devocional, né? E, irmãos, eu tenho muitos frutos, muitos testemunhos que Deus, ele aprova em me usar depois que eu fiz esse propósito. Mas aí, passado um tempo, eu voltei às práticas, né? Eu voltei a ver vários filmes, né? Jogar videogame, aquele tempo, né? Que não era o melhor. Eu começava a ler a Bíblia, mas logo eu ficava com sono, logo as orações já não eram com convicção ou com
com inteireza de coração. Irmãos, nem sempre o ídolo é um pecado. Talvez o ídolo é a própria esposa, o próprio filho, é aquele que te afasta de Deus, é aquele que te afasta de um devocional com o coração contrito, quebrantado, né? Deus pede para que Gideão destruísse os postes ídolos, e logo depois da vitória ele constrói os ídolos novamente. Irmãos, nós somos diferentes de Gideão? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês. E Deus, ele sempre nos confronta, né? E eu tenho um testemunho que é maravilhoso. Eu sempre me via muito com aplicativo, né? Gostava de postar algumas coisas no Instagram. E o que eu fiz no início do ano, né? Eu falei, Senhor, eu vou tirar as mídias sociais, eu só vou ficar na leitura da palavra e dos livros meus que estão atrasados. Irmãos, Deus tem me honrado muito, sabe? Fiquei sem usar aplicativo por muito tempo. Li a Bíblia em 90 dias, que foi um propósito e um projeto que o pastor Eberson ele promoveu para a igreja, né? E aqui para os jovens de Anápolis, né? E tem até pessoas, eu vi que tinham pessoas de fora de Anápolis que estavam nesse mesmo propósito. Eu tinha livros maravilhosos que eram para minha edificação, que eu tinha deixado de ler, que agora estão em dias, irmãos. Às vezes aquele 1 horinha, 2 horinhas na frente da televisão, vendo filme, não é pecado, mas e aí? Você fez seu devocional primeiro? Você entregou o melhor para Deus? Irmãos, que fica aí para a reflexão de vocês. Gideão foi um homem corajoso, obedeceu à voz de Deus, mas deixou que seu coração se corrompesse mais uma vez. Então, irmãos, que nós, né, venhamos aprender, né, com a palavra de Deus, que nós venhamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco. Que nesse dia essa palavra venha falar no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos, que nosso coração venha estar liberto de todas as coisas que nos amarram, de todas as coisas que nos prende, de todas as coisas que nos atrapalham a buscar realmente a presença de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. É isso aí, tamo junto. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Amém.